Eu sou a Mônica Sanches, trabalho em assuntos regulatórios há mais de 15 anos. Já fui responsável técnica de importadora, já fui responsável técnica de multinacional, gerente de assuntos regulatórios e hoje trabalho como consultora. O intuito dessas lives é trazer informação para você, profissional da área de assuntos regulatórios ou profissional da área da saúde, querendo iniciar, querendo começar na carreira de assuntos regulatórios. Nós temos feito durante todo o mês lives para trazer assuntos relacionados com responsabilidade técnica e assuntos regulatórios para produtos médicos, que é a minha especialidade. Porque assuntos regulatórios nós temos para várias áreas dentro da Anvisa, mas a minha expertise, o meu conhecimento, são assuntos regulatórios para produtos médicos. Então, eu trago um pouco da minha experiência para vocês. E eu quero mostrar para você, profissional da saúde, que ainda não trabalha nessa área, que é totalmente viável e possível vir trabalhar nessa área, ser um responsável técnico. Porque nós, profissionais da saúde, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, biólogos, odontologistas e até médico, nós podemos ser responsáveis técnicos em empresas importadoras e distribuidoras de produtos e nós podemos também ser profissionais de assuntos regulatórios. Então, eu estava falando sobre trazer algum tema específico de assuntos regulatórios. Como o intuito é trazer informação para tanto quem está em busca de começar nessa área, como para quem já está na área iniciando e querendo aprender sobre tudo isso, eu vou trazer um pouquinho do início, um pouquinho do começo. Em outras lives e vídeos que nós temos lá no YouTube, eu falei um pouquinho sobre responsabilidade técnica. Quando você chega para ser responsável técnico numa empresa, o que é que você faz? Então, sobre isso, eu recomendo que você busque lá no meu YouTube. Agora, hoje, eu quero falar sobre o início em assuntos regulatórios, aonde nós, profissionais, temos que cuidar da parte regulamentar da empresa. Então, hoje eu vou falar para você um pouquinho sobre classificação dos produtos médicos de acordo com a Anvisa. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como eu já expliquei também, é a agência que regulamenta todo o Brasil nas questões sanitárias. Comparando com os Estados Unidos, é o nosso FDA. Os Estados Unidos têm o FDA e nós temos a Anvisa. Falando então de classificação de produto médico, a Anvisa, ela se comunica conosco, setor regulado, ou seja, a Anvisa é o setor que regulamenta e nós, o setor que segue a regulamentação dela. Então, nós somos o setor regulado, ela que nos regula, né? Então, a Anvisa, ela se comunica através da publicação das RDCs, Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa. Então, cada vez que ela quer se comunicar com as empresas, ela publica uma RDC. E essa RDC é publicada em Diário Oficial. E o Diário Oficial hoje, online, você encontra lá, gov.br/imprensa oficial. E lá, então, saem as publicações da Anvisa. Então, ela regulamenta através dessas legislações. Então, lá em 2001, ela publicou uma RDC, que é a 185, aonde ela regulamentou, ela escreveu lá, ela descreveu como é que deve seguir os padrões para poder registrar um produto lá na Anvisa. Porque todo produto médico, produto para a saúde, quando a fábrica produz o seu produto, fabrica lá o seu produto. Vou dar um exemplo de produto simples que todo mundo entenda: seringas e agulhas. Nem sempre é o mesmo produtor da seringa e da agulha. Mas eu vou dar um exemplo que sim, só para ficar bem claro. Então, eu sou uma fábrica, eu fabriquei as minhas seringas e agulhas e eu quero vender no Brasil. Ou eu já sou uma fábrica nacional, independe, é a mesma situação. Então, eu tenho que ir lá na Anvisa e fazer a solicitação do seu registro ou notificação. Aí a gente já entra mais
em coisas mais específicas. Vamos ficar com o registro hoje. E aí, para eu poder fazer essa submissão para a Anvisa, eu vou precisar primeiro que ela, então, eu classifico o meu produto, monto um dossiê técnico, os documentos que a Anvisa e as informações que a Anvisa pede e mando para ela fazer a avaliação. A Anvisa concordando, sai lá a aprovação, que a gente chama de deferido. E a Anvisa não concordando, sai lá a reprovação, que a gente chama de indeferimento. E como é que a gente vê isso? Também em diário oficial. A Anvisa, da mesma forma, se comunica conosco, com as empresas, através da publicação de uma RDC, Resolução da Diretoria Colegiada, com a aprovação ou a reprovação do seu pedido ali de registro, tá certo? Então, hoje, não é complicado demais, hein? Eu quero que você entenda como funciona para eu poder te explicar um pedacinho, senão eu jogo a informação aqui e você não entende. Então, é importante que você entenda esses conceitos que eu te passei aqui hoje. A Anvisa regulamenta e ela que aprova ou reprova os registros dos produtos médicos. Qualquer tipo de produto médico. Dei exemplo de seringa e agulha, mas vale para todos os tipos de produto médico. Ressonância magnética, ultrassonografia, cirurgia cardíaca, válvula cardíaca, instrumental cirúrgico, prótese de joelho, qualquer tipo de produto que tem como destinatário final um ser humano, um paciente, a gente considera como um produto para a saúde. Então, hoje eu vou te ensinar um pouquinho de como classificar esses produtos para a saúde de acordo com a Anvisa. Por que você precisa saber disso? Se você quer vir trabalhar em assuntos regulatórios, esse vai ser um dos primeiros passos para você entender como funciona tudo isso e seguir ali adiante. Então, hoje eu vou te explicar. A RDC 185, que é lá de 2001, ela tem várias alterações no decorrer do ano, são muitas alterações, mas a gente vai se atentar no conceito hoje de classificação de risco. E se você quiser encontrar essa resolução que eu estou te falando, lá no site da Anvisa, gov.br/Anvisa, você vai encontrar todas as legislações. Tem um campo lá no lado esquerdo, se eu não estou enganada, da tela, que a tela está ao contrário para mim, mas eu acho que é o lado... difícil me ver no vídeo, mas acho que é o lado esquerdo da tela, não sei. Legislações. E lá você encontra as RDCs, as portarias e as suas alterações. Então retomando, eu estava falando no site da Anvisa, você encontra todas as legislações, esta que eu citei e todas as outras. E falando, então, especificamente de classificação de risco dos produtos. A Anvisa classifica em 4 grandes grupos, o que é diferente para os Estados Unidos e para a Europa, principalmente. Nós classificamos, eu vou te falar só do Brasil, porque você é brasileiro e você vem trabalhar no Brasil, então vamos ficar atento para o Brasil. Mas você precisa saber que é diferente em outros países, tá? Essa classificação é da Anvisa e vale para o Brasil. Ela classifica, então, em 4 grandes grupos, que é os produtos de classe de risco 1, 2, 3 e 4. Produtos de classe de risco baixas, 1 e 2, são aqueles que trazem pouco ou nenhum risco à saúde do paciente. Se você utilizá-lo de uma maneira errada, o risco de você causar algum dano sério, como a morte, né, que é o pior de todos, ou deixar uma pessoa deficiente, o risco é muito baixo. Produtos de risco maior, produtos que podem sim trazer risco à vida do paciente, a Anvisa considera então risco 3 e 4. Vou te dar exemplos, com exemplos. Então, produto de baixo risco, os instrumentais cirúrgicos, por exemplo, pinça, bisturi, desse de cortar a pele, curativo só superficial, que mais? Otoscópio, a luzinha que o médico vê em você, quando você vai no médico,
estetoscópio, aquelas luminárias de centro cirúrgico ou de clínica de odontologia, mesmo a maca, quando você vai no médico, tudo isso é de baixo risco, mas é considerado produto para a saúde e precisa sim ser notificado para a Anvisa. Seringas, agulhas, o que mais? Não adianta eu entrar aqui em detalhes como catéteres periféricos, que vocês não vão saber do que se trata, mas enfim, produtos de baixo risco. Então, se você está com uma seringa e uma agulha, por exemplo, aplicando a vacina no paciente. A vacina também é regulamentada pela Anvisa, mas em outro departamento. Não entra aqui. Mas para você aplicar a vacina, você precisa da seringa e da agulha. E a seringa e a agulha são, sim, registrados na Anvisa. A gente chama agora de notificação cadastro, mas é isso aí. Então, mas são produtos que, se eu errar ali o paciente, se eu causar um dolo ao paciente, é um dolo de risco pequeno, porque ela está, mesmo que ela perfure a pele do paciente, é superficial isso. Essa perfuração será superficial. Agora, tem produtos de risco maior, de risco menor, por exemplo, o ultrassom também, né? O ultrassom, ele é só na pele, você usa lá o líquido e passa o ultrassom para visualizar internamente, mas você não chega a ter um invasivo no organismo do paciente. Já produtos de risco maior são invasivos, mais invasivos, né? Porque a seringa, como eu te falei, ela vai perfurar, mas é superficial. Agora, produtos que são mais invasivos, por exemplo, um catéter para fazer o cateterismo no coração do paciente que infartou. Um stent coronariano, é de risco 4. Uma prótese de joelho, por exemplo, de quadril, se o paciente caiu, se machucou, vai precisar fazer uma cirurgia. São de riscos 3 e 4. Então, o risco de causar um dano grande ao paciente, se eu colocar uma prótese de quadril de má qualidade, por exemplo, é muito maior do que uma agulha seringa de má qualidade. Então, a Anvisa considera isso, grau de risco à vida do paciente. Essa é a grande questão. A Anvisa considera, então, classe de risco 1, 2, 3 e 4. Perco aqui. 1, 2, 3 e 4. Dependendo, então, do tipo do produto que você vai fazer a classificação. Além disso, tem as regras de classificação da Anvisa, que eu não sei todas de cor, só vou te falar que ela vai do 1, acho que é o 18, tipo isso. Não sei todas de cor, e não precisa saber tudo de cor, porque isto como eu te falei, está em legislação, está em uma RDC. Então, eu estou te trazendo esses conceitos para você saber do que se trata, e aí, quando você for realmente classificar um produto, você pode consultar a RDC que eu estou te falando. Eu tenho, inclusive, uma colinha da Anvisa, é um manual muito antigo, que muita legislação que está naquele manual mudou, mas como essa RDC que eu estou te falando, que é de 2001, ela teve alterações, mas não na classificação de risco e nem nas regras de classificação, eu uso essa colinha, que é um manual da própria Anvisa, e que se você quiser, em algum momento, eu posso compartilhar com você, mas você vai precisar pedir para mim. Você pode mandar aqui nos comentários, você pode se inscrever lá no nosso canal Visa Expert Online, você pode mandar um e-mail suporte@visaexpertonline.com.br. Então fica no seu critério fazer essa solicitação para mim e eu, com o maior prazer, gratuitamente, vou te entregar esse material. Então, e por que é que você tem que saber a classe de risco do produto? Para que você precisa saber isso? Então, assim, primeiro de tudo, se você é um responsável técnico numa empresa, você tem que saber que você está sendo responsável pelo produto que você for comprar e vender. Então, você tem que qualificar o seu fornecedor, quem fabricou,
e depois o seu cliente, para ver se ele está usando de acordo com as suas instruções o produto. Então, produtos de classe de risco 1, 2, que são de menor risco, você tem que ter um cuidado, você precisa manter a qualidade dos produtos, mas são produtos que vão causar menor dano ao paciente. Já produtos de classe de risco maior, você tem que ter um cuidado ainda maior. E, além disso, independente da classe de risco do produto, tem muitos produtos que precisam ficar, por exemplo, a temperatura de até 8 graus, de até 4 graus. Não pode ultrapassar 30 graus. Aí eu vou te falar, não pode ultrapassar 30 graus. A gente estava no verão, vindo do verão aqui. Já pensou, você pega um stent, que é muito comum, o stent coronário, que vem revestido de medicamento, são os fármacos. E eles não podem ficar em temperatura maior do que 30 graus. Então, é um produto de risco grande, risco 4, e que tem o cuidado de temperatura. Então, você, responsável técnico, tem que saber que se o seu produto ficar numa temperatura elevada, o risco do paciente, quando ele for usar o seu produto, é muito alto. Entende? Os parâmetros que eu estou dando? Agulhas e seringas, eu até sei que precisa ficar em temperatura ambiente, mas se ficar uma temperatura um pouco mais elevada, que eu não lembro qual é o fabricante que vai resolver isso, não é você, não vai ter importância. O fabricante diz, não, fica até, sei lá, 40 graus, 50 graus, não sei, cada fabricante tem o seu. Mas por isso é importante você ter as informações claras do risco do produto, das temperaturas do produto, das condições ideais. E outra coisa, você, de assuntos regulatórios, você vai receber um dossiê, vai receber os documentos da fábrica para preparar para a Anvisa, traduzir tudo para o português. E a primeira coisa que você tem que fazer é ver se o produto é a classe de risco 1, 2, 3 ou 4, porque tem um divisor de águas aí. Produtos de risco baixo tem um registro bem simplificado, que hoje em dia a gente chama de notificação. Produtos de risco 1 e 2, a gente usa um formulário que é de notificação / cadastro, é o mesmo formulário de risco 1 e 2, e você manda para a Anvisa de uma forma bem simplificada. E produtos de risco 3 e 4, não tem formulário, você tem que preparar um dossiê bem grande, robusto, porque vai trazer mais risco ao paciente, certo? Então, aí você tem que ter toda essa informação e mandar para a Anvisa avaliar. E aí a Anvisa vai aprovar ou não, vai pedir mais informação ou não, e aí são outras questões. Mas é importante, então, você saber se você vai ser um responsável técnico ou um profissional de assuntos regulatórios, esse é o início de tudo. Então, eu já te contei que produtos para a saúde tem classe de risco 1, 2, 3 e 4, e dependendo do risco do paciente, ele é de menor risco, 1 e 2, de maior risco, 3 e 4. Já te falei que produtos 1 e 2 você notifica a Anvisa, é mais simples, e produto 3 e 4 você monta um dossiê robusto e manda para a Anvisa. Em outro vídeo eu explico um pouco mais a fundo isso. Hoje basta você saber da classificação de risco, que são 4. E também o porquê que você precisa disso tudo. Outra informação importante para você saber, além da classificação de risco do seu produto, é que quando a empresa em que você trabalha e você for o responsável técnico, por exemplo, e você fizer a compra, você vai precisar olhar se esse produto vem com o rótulo em português e as instruções de uso em português. E quem que determina se o rótulo e se a instrução de uso estão corretas ou não? Primeiro é quem for fazer o registro na Anvisa. Quando você vai fazer um registro de produto de classe maior, 3 e 4, você manda o modelo da instrução de uso e do rótulo em português. Então, quando você vai vender esse produto, quando você compra, você precisa garantir que o rótulo e a instrução de uso no produto esteja igual ao que está registrado, certo? Isso é função do responsável técnico. Já falei que empresas maiores têm um responsável técnico e tem um departamento inteiro de assuntos regulatórios, que pode ser o seu caso. De repente, você não é o responsável técnico,
mas você trabalha em assuntos regulatórios, então provavelmente no seu departamento você vai ter que desenvolver a instrução de uso em português e o rótulo em português. Produtos de classe de risco mais simples, classe de risco 1 e 2, também precisam do rótulo em português, também precisam das instruções de uso em português, embora sejam instruções bem mais simples e simplificadas, dependendo, né? Porque pode ser uma ressonância magnética, classe de risco 2, e é bem complexa a instrução de uso. Mas pensando em seringa e agulha, a instrução de uso é mais simples. Só que você não precisa mandar isso para a Anvisa. Isso vai ficar com a empresa. Porém, hoje em dia, o pessoal de assuntos regulatórios ou o responsável técnico precisa sim subir após a aprovação do registro, do cadastro, da notificação, subir a instrução de uso lá no site da Anvisa. E por que a Anvisa exige isso? Porque a Anvisa quer dar de fácil acesso ao consumidor, ao hospital, ao paciente, normalmente o hospital, acesso às instruções de uso da Anvisa, aprovados por ela. Como a gente, para cadastro, notificação, não precisa mandar a instrução de uso, então agora que eu digo agente do setor regulado, responsável técnico ou profissional de assuntos regulatórios, depois de ter o registro aprovado, vai lá no site da Anvisa e carrega, anexa a instrução de uso em português. E como é que eu sei que informação que eu tenho que ter em português, que eu não tenho que ter em português? Aqui vão 2 pontos importantes. O primeiro deles, a mesma RDC que eu te falei, que é a 185 de 2001, ela também traz as informações que são obrigatórias em instruções de uso e em rotulagem em português. Segundo ponto, quem vai determinar a instrução de uso, as informações que tem que estar lá e as informações do rótulo em português é quem for fazer o registro no Brasil. Então, se eu trabalho numa distribuidora importadora e eu vou comprar de um fabricante fora do Brasil, eu vou importar este produto, quando for registrar na Anvisa ou notificar na Anvisa, vou escrever a instrução de uso em português e o rótulo em português. Posso fazer isso sozinho aqui no Brasil ou em conjunto com o fabricante lá de fora. Mas quem vai ver se está atendendo ou não a parte aqui do Brasil da Anvisa, somos nós aqui do Brasil. Aí vamos supor que eu não sou o detentor do registro, o registro não está no nome da minha empresa. Eu sou o responsável técnico ou eu trabalho em assuntos regulatórios numa empresa que só compra aqui do Brasil. Então, eu vou lá na distribuidora que fez a importação e compro deles. E o produto chegou na minha empresa. E aí eu tenho que ver se o rótulo em português está correto e se a instrução de instruções de uso em português está correta, certo? As instruções de uso estão corretas. E por isso que eu tenho que ter aonde comparar. Como é que eu vou comparar essa informação se eu não tenho? O rótulo em português, eu sei das informações que são obrigatórias, e a instrução de uso eu preciso ver, comparar com o que está aprovado na Anvisa. Por isso que é tão importante estar a instrução de uso disponível no site da Anvisa. Entenderam agora? Fechando todo o ciclo? É assim que funciona. Tudo está amarradinho uma coisa com a outra. Por isso que é importante pegar esses conceitos iniciais, entender direitinho, para depois partir para o próximo nível. Tudo isso que eu te falei neste vídeo hoje vai ficar disponível sim. E aí você, se tiver alguma dúvida assistindo o vídeo, vai lá, deixa nos comentários que a gente responde. Ou manda um e-mail, vou repetir aqui, suporte@visaexpertonline. Manda um e-mail para a gente que eu respondo. Preciso falar para vocês uns recadinhos. Nós vamos fazer uma maratona de assuntos regulatórios, exatamente. Maratona Profissionais da Saúde conhecendo assuntos regulatórios. Nesta maratona, eu vou mostrar para os profissionais da saúde que querem dar este passo, que querem vir trabalhar em assuntos regulatórios ou responsabilidade técnica. E também para quem já entrou, já começou a trabalhar nessa área, mas está lá meio perdido,
Tipo assim, ai, comecei meu emprego, o que eu faço agora? Que olha, eu já passei por isso e eu vou te contar que não é legal. Então, por isso, a maratona vai acontecer no dia 12 de abril. Vai precisar se inscrever, sim. E aí, nessa maratona, vai ser a semana inteira com aulas, todas elas online e gratuitas. Exatamente. Aulas online e gratuitas, que eu quero trazer para você a informação que você precisa. Se você está em dúvida, profissional da saúde, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, biólogo, odontologista, sumei, biólogo com odontologista, virou biologista. Se você está lá em dúvida, não sabe, quero ou não quero, vem para a maratona e lá você vai assistir a semana inteira de vídeos e você toma a sua decisão. Como eu vou te explicar desde o início, desde quando você está em dúvida, tomou a decisão, encontrou o seu emprego, o que fazer, então lá você decide. Fica aqui o meu convite. E outro convite muito especial para você é o nosso canal no Telegram. Nós criamos um canal no Telegram e lá eu tô como Visa Expert Online. Entra no Telegram. Se você não tem ainda, baixa o aplicativo no seu celular. Depois você entra no Telegram. Encontra a gente lá, Visa Expert Online, e se cadastra lá no nosso canal. Daí, a minha proposta para vocês é que sempre que houver uma procura, uma demanda de gente em busca de um profissional de assuntos regulatórios ou de um responsável técnico, eu vou jogar lá no grupo. Por quê? Eu vivo falando isso e a mais pura verdade. Quando as empresas buscam um profissional de assuntos regulatórios ou um profissional responsável técnico, elas não encontram assim de pronto, não é uma coisa fácil. E eu vejo que muitos profissionais que estão em busca da vaga não conhecem as empresas, e as empresas querem muito um profissional e não sabem onde encontrar. O que eu fiz? A gente montou esse canal lá no Telegram, aonde eu quero concentrar o maior número de profissionais querendo iniciar nessa área ou já iniciado nessa área, mas que estejam querendo o seu emprego de responsável técnico ou de assuntos regulatórios para produtos para a saúde, que é o meu foco. Se aparecer vaga de medicamentos, posso colocar lá? Posso, mas o meu foco, porque o meu conhecimento, mesmo dos meus amigos, todos que estão ao redor de mim, é assuntos regulatórios para produtos para a saúde. E eu quero também, vou começar a entrar em contato com as empresas para divulgar o meu canal, que assim mais pessoas vêm procurar quando tiver a vaga em aberto, que esse é o intuito. Muitas vagas não são divulgadas, gente. Primeiro ponto, se você não está no LinkedIn, entra lá no LinkedIn, que é uma ferramenta boa, onde tem algumas empresas postado vagas para assuntos regulatórios. Lá é gratuito, tá? Não cobram nada por isso. Se cadastra no LinkedIn, me encontra lá, Mônica Sanches, e aí faz a busca de vaga lá. Mas me falaram que muitas das vagas lá, às vezes, já foram preenchidas e a vaga continua lá. Porém, muitas vagas novas sempre aparecem. Então, fica de olho se é uma vaga antiga ou se é uma vaga nova. E, fora isso, muitas empresas nem divulgam a vaga. Elas simplesmente querem um profissional. Então, não perde tempo, vem para o Telegram, que a gente vai montar, é um canal novo, a gente está iniciando, mas o intuito é esse, juntar profissionais lá, todos com o mesmo objetivo. Arrumar emprego, ou primeiro emprego, ou segundo emprego, ou subir de cargo, não importa, que seja em assuntos regulatórios para produtos para a saúde. Corre lá e se inscreve. Além disso, nós estamos fazendo lives. A semana que vem, nós faremos lives todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, fica atento nos horários e não perde a oportunidade. Se você estiver em live comigo, faz a pergunta, que eu adoro responder perguntas. E esse é o nosso combinado, então. Faz a maratona, se inscreve no Telegram. Se estiver online comigo, faça as perguntas. Adoro quando tem pergunta. E não perde tempo. Se você está em dúvida, não tenha mais dúvidas. Eu te ensino. Eu garanto que eu te ensino. Vem comigo, você não vai ficar para trás, não. Vamos junto. Até já. Até lá.